Jesus está pendurado ali de braços e pés pregados. E de ambos os lados de Jesus existem dois malfeitores. E nós queremos nos deter aqui, porque quando nós nos deparamos com esse texto, e nós pretendemos falar aqui rapidamente sobre um malfeitor que alcançou a salvação. Um malfeitor que alcançou a salvação. Quando a gente medita nesse texto bíblico, nós lembramos que aqui é a história de alguns homens. E esse homem, esse malfeitor que herdou a salvação, é a história de um homem que foi salvo por um triz. É a história de um homem que estava condenado eternamente, mas aproveitou a oportunidade e foi salvo por Deus através de Jesus. Quando nos deparamos com esse texto, nós percebemos claramente que não é um fato isolado e somente a história daqueles homens, mas como aqui é a palavra de Deus, e ela se aplica a todos os homens, a todas as mulheres. A Bíblia é a verdade. A Bíblia se declara ou admite acerca dela mesmo como um espelho, onde você olha e vê as falhas. A Bíblia Sagrada, então, através deste episódio, deste fato, deste registro, nos leva a pensar que toda a humanidade está retratada aqui. Aqui está a humanidade dividida acerca de Jesus, dividida entre Jesus. Parte da humanidade age como aquele primeiro malfeitor, mas a outra parte da humanidade age como um segundo malfeitor. E eu quero pensar aqui com você, eu quero meditar com você sobre a postura destes dois homens, enquanto estavam ali na cruz, em iminência da sua morte. A poucos instantes da sua morte, como eles agiram, qual a atitude que eles tiveram, qual o posicionamento desse homem, porque traz à tona qual tem sido o meu posicionamento, ou qual tem sido o seu posicionamento relacionado a Deus, a Jesus, a salvação e ao plano de Deus através de Jesus. Postura não diz somente acerca da posição do corpo físico, ela envolve a maneira de pensar e a maneira de externar o pensamento. Também disse que é postura. Um dos homens, e vamos chamá-lo aqui de primeiro malfeitor, e eu preciso lembrar a você que malfeitor é definido pelos dicionários da língua portuguesa como um criminoso, alguém que comete crimes, alguém que é maldoso, alguém que é cruel, alguém que é chamado de facínora, que tem o mesmo sentido. Aqueles homens eram criminosos, estavam ali para pagar pelos seus crimes. O primeiro malfeitor, vamos chamar aqui de primeiro. O primeiro malfeitor, a Bíblia diz a sua postura no versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, blasfemava de Jesus, e dizia, ou dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A postura daquele primeiro malfeitor é uma postura de blasfêmia. A blasfêmia é insulto contra algo ou alguém que julgamos ou que dizemos que é sagrado. Na Bíblia Sagrada, a blasfêmia é exatamente uma linguagem, um discurso, um insulto direcionado à pessoa divina. Portanto, quando a Bíblia diz aqui que este homem estava blasfemando dele, blasfemando de Jesus, ele estava fazendo não outra coisa, mas proferindo uma linguagem, um discurso ofensivo acerca da pessoa de Jesus. Ele blasfemava. É preciso lembrar aqui nessa noite o que a Bíblia Sagrada diz sobre blasfêmia, porque de repente você tem incorrido nesse erro, de repente você tem proferido palavras de insultos contra Deus, e embora não haja punição repentina de Deus sobre estas ações, Deus, no entanto, está aguardando
para ser cobrado no dia do juízo, caso o homem não se arrependa dos seus pecados. A Bíblia Sagrada nos ensina que a blasfêmia contamina o homem. Ela provém do coração do homem e o contamina. Logicamente não é uma contaminação física, mas uma contaminação moral e espiritual. Foi Jesus quem disse as palavras escritas, registradas em Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Que do coração do homem procedem vários vícios, tipo maus pensamentos, adultérios, furtos. E Jesus diz ali que do coração do homem também provém a blasfêmia. E no versículo 20 Jesus diz: estas coisas contaminam o homem. Quando o homem comete esses vícios, quando o homem insulta a Deus, quando ele comete blasfêmia contra Deus, aquilo contamina-o moralmente. A blasfêmia é digamos assim, é um sinal dos últimos tempos. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículos 1 a 5, especialmente o versículo 3, a Bíblia diz que nos últimos tempos seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, e existiriam homens cometendo todo tipo de pecado, e Paulo cita os blasfemos. Ou seja, nos últimos dias iriam aparecer homens e mulheres atrevidos a ponto de blasfemar contra Deus. É um sinal dos últimos dias. Basta você lembrar, basta você se esforçar um pouquinho, e a gente vê quase que diariamente, próximo de nós, às vezes em eventos oficiais do governo, pessoas que fazem movimentos cujo objetivo é blasfemar de Deus, é insultar a Deus. A Bíblia diz que a blasfêmia será pedida conta dela no dia do juízo. Foi Jesus quem disse as palavras escritas em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Na verdade vos digo que de toda palavra ociosa, frívola, inútil, vã, sem valor, desprezível, desnecessária, que o homem disser, que o homem proferir, dará conta dela no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Portanto, a blasfêmia é um pecado terrível contra Deus, e que levará o homem ao juízo de Deus, e também ao inferno, caso ele não se arrependa. E nós estamos aqui nessa noite como Igreja de Jesus, dizendo a você, conclamando a você, convidando a você, arrependa-se dos seus pecados. Aquele homem blasfemava dele, e em sua blasfêmia vejamos as palavras daquele homem: se tu és o Filho de Deus, ou melhor, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aquele homem, em seu discurso de blasfêmia, ele duvida da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Ele se une com Satanás, por assim dizer. Quando Satanás foi tentar a Jesus, o relato está em Mateus capítulo 4, Satanás diz: se tu és o Filho de Deus. Essa é a proposta do diabo. Não somente ele disse, mas quer levar a maior parte dos seres humanos, os homens e as mulheres, a duvidarem da pessoa de Cristo, do caráter de Cristo, da obra de Cristo, da salvação de Cristo. Aquele homem disse: se tu és o Cristo, Jesus é o Cristo. E quando a Bíblia usa o termo Cristo, é aquele prometido por Deus em todas as profecias do Antigo Testamento. O homem pecou, desobedeceu a Deus e entrou num caminho desenfreado, numa ladeira abaixo, rumo ao abismo, rumo ao inferno, por causa da desobediência. Mas Deus proveu e providenciou através de Jesus a salvação, o livramento, o escape. E ele é chamado de Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Mas aquele homem blasfemando, e ele está a poucos segundos da morte, blasfemando de Jesus, ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
Aquele homem, em sua blasfêmia, ele reduz a obra de Cristo. Ele minimiza a obra de Cristo. Ele compara ou traz ao nível de nada a obra de Cristo. Ou ele traduz a obra de Cristo em algo simplesmente pontual e momentâneo. Aquele homem está dizendo: olha, eu não quero saber se você é o Cristo. Estão dizendo aí. Eu não estou nem aí para esse negócio. Eu quero saber se você pode pelo menos me tirar da cruz. Tem gente que procura Jesus enganadamente, equivocadamente, achando que Jesus é um provedor de dinheiro, achando que Jesus vai lhe dar casa nova, vai lhe dar carro novo, achando que Jesus vai lhe dar fama, achando que Jesus vai dar bens materiais. Jesus não veio aqui para isso. Ele veio para salvar a nossa vida, remir a nossa vida do inferno. Existem grupos religiosos e pseudos cristãos que estão pregando isso, levando as pessoas, enganando as pessoas com um falso evangelho, dizendo que ter Jesus é ter dinheiro, dizendo que ter Jesus é ter carro novo, dizendo que ter Jesus é ter bens ou propriedades, dizendo que ter Jesus é ter saúde 100%. Isso não é a salvação de Jesus. Embora Ele abençoe-nos nessas áreas, o propósito dele não é esse. O propósito dele visa a salvação da nossa alma. E muita gente, à semelhança daquele homem, não entende o propósito da obra de Cristo. Ele queria descer da cruz, o negócio dele era no momento. Mas enquanto este homem blasfemava, este primeiro malfeitor, e não vamos nos demorar aqui na ministração, na exposição, o segundo malfeitor, que também estava na mesma condição de condenado, de sentenciado, iria morrer, estava com pés e mãos pregados ali. Ele tem outro discurso totalmente diferente. Versículo 40 em diante. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos na mesma condenação que Jesus, e nem por este fato você teme a Deus. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos ou atos mereciam. Mas este nenhum mal fez. O segundo malfeitor, ele tem um discurso diferente. Primeiro, ele repreende o blasfemo, dizendo: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação. Repreender é censurar, repreender é dizer que está errado, repreender é não compactuar. E se lermos o texto paralelo em Mateus, a Bíblia vai dizer que os malfeitores blasfemavam de Jesus. Mas o evangelista Lucas traz esse relato em detalhe. Parece que no início aquele segundo homem também estava indo na onda dos blasfemos. Quando lemos o capítulo 23 de Lucas, os soldados que estavam ali presenciando a crucificação zombavam de Jesus. O grupo de religiosos estavam ali, zombavam de Jesus. As pessoas que passavam por ali meneavam a cabeça e diziam: olha, prometeu salvação para os outros, nem pode salvar a si mesmo. Parece que esse homem vai e começa a ir na onda, mas em algum momento ele percebe que está no caminho errado, e ele passa a repreender o primeiro malfeitor que estava e ficou somente na blasfêmia. Depois de repreender, aquele homem olha para eles e reconhece os seus erros, os seus crimes, os seus pecados, a ponto de admitir que aquele castigo, que aquela sentença, que aquela condenação que está sobre eles é justa. Você não teme a Deus, estando na mesma condenação?
E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos atos ou feitos mereciam. Nós estamos a morrer nesta condenação, porque merecemos. Aquele homem reconheceu os seus erros. Ele reconheceu os seus pecados. E quando ele começa a reconhecer os seus pecados, ele começa a entrar no caminho que Deus quer. Porque a Bíblia Sagrada diz realmente, afirma realmente, que nós somos pecadores. Quando lemos a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia Sagrada diz: todos pecaram, todos desobedeceram a Deus, todos fizeram aquilo que não agrada a Deus, e por isso estão afastados da sua glória ou da sua presença. Quando lemos o Salmo de número 14, a Bíblia vai dizer a partir do versículo 1 ao 3, que o nécio, o louco, o insensato, no seu coração ele diz: não há Deus, Deus não existe. E os versículos seguintes vai dizer que todos se desviaram, todos se depravaram, todos passaram a agir mal, a cometer maldades. E Deus olhou do céu para a terra, a ver se via dentre os homens algum que fosse justo, algum que fizesse o bem, e não achou nenhum. Quando esse homem admite os seus erros, os seus pecados, ele está começando a entrar no caminho que Deus quer, porque somos pecadores. O mesmo texto que diz que somos pecadores, começando com Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem uma boa notícia para mim e para você nos versículos seguintes, que é o 24 e o 25. Embora todos tenhamos pecado, tenhamos sido afastados da glória de Deus, podemos, versículos 24 e 25, ser justificados diante de Deus gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É exatamente por isso que estamos aqui nessa noite, para dar a você essa boa notícia. Pecamos, nos afastamos de Deus, mas através da graça de Deus e da redenção que há em Cristo Jesus, nós podemos ser justificados diante de Deus. Redenção tem 3 sentidos principais: libertação, perdão e reconciliação. A redenção em Jesus Cristo proporciona isso ao homem: perdão, libertação e reconciliação com Deus. Aquele homem reconhece os seus pecados e ele está progredindo em um caminho excelente. Adverte o outro, repreende o outro e agora reconhece os seus erros. Mas em terceiro lugar, ele não somente repreende o primeiro malfeitor, ele não somente reconhece os seus próprios erros, mas em terceiro lugar, ele reconhece a inocência e a justiça de Jesus Cristo. Nós merecemos esta condenação, mas este aqui aponta para Jesus, fala de Jesus, refere-se a Jesus, mas este nenhum mal fez. Ele reconhece a inocência e a justiça de Jesus. A palavra mal aqui, M-A-L, diz respeito àquilo que é contra a justiça, a honestidade, a verdade, aquilo que é mal, que é ruim, que prejudica, que danifica. Jesus de fato nunca fez mal a ninguém. Pelo contrário, quando lemos a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Isso mesmo, aquele homem conhecido como Jesus de Nazaré. A Bíblia diz: Deus o ungiu com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por todo o mundo, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ainda hoje a sua obra permanece de pé. Ainda hoje ele faz o bem. Ainda hoje ele cura, liberta
da opressão do diabo, da opressão do maligno, da opressão do inimigo das nossas almas, que veio tão somente matar, roubar, destruir, afastar o homem da presença de Deus. E o propósito final é fazer com que o homem descambe no inferno. Mas Jesus só faz o bem. E aquele homem reconhece a justiça de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O entendimento do texto é o seguinte: Jesus não tinha e não tem pecado, mas Deus fez estar sobre Jesus o pecado de todos os homens, de todas as mulheres, o pecado de toda a humanidade, para que através do seu sacrifício, da sua obra realizada na cruz do Calvário, nós pudéssemos, através dele, ser justificados diante de Deus. Quando lemos 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O propósito da morte de Cristo foi nos reconduzir a Deus, foi nos levar a Deus, foi permitir que tenhamos comunhão, intimidade com Deus. Jesus morreu, sofreu, por causa dos nossos pecados. A causa foram os nossos pecados. O objetivo, o propósito foi reconduzir-nos à presença de Deus. Aquele homem reconhece a justiça de Jesus Cristo. Se você não se valer de Jesus, se você não admitir que precisa e que necessita de Jesus como seu justificador, você não poderá se aproximar de Deus. Não existe solução em outros, não existe solução em B, a solução está em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele diz no capítulo 5, versículo 1 da carta aos Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que o homem precisa não é de bens, o que o homem precisa não é de dinheiro, o que o homem precisa não é de fama, o que o homem precisa não é de diversão, o que o homem precisa é de Jesus, para reconduzi-lo à presença de Deus. Aquele segundo malfeitor repreende o primeiro, admite os seus pecados, reconhece a justiça de Cristo. E, em quarto lugar, ele clama, roga, pede por misericórdia. Ele pede por salvação. Aí ele se dirige a Jesus. Versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto um blasfema, este aqui se dirige a Jesus chamando-o de Senhor. Ele chama Jesus de Senhor, ele está reconhecendo o senhorio de Jesus. Ele sabe que não está diante de qualquer um, mas ele está diante de Jesus, que é Senhor. Na verdade, Jesus é Senhor. Quando Pedro prega para uma grande multidão, relato lá em Atos capítulo 2, ele está diante de uma grande multidão, e sua primeira mensagem, ele diz, capítulo 2, versículo 39, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós estamos aqui nessa noite para proclamar mais uma vez que Jesus Cristo é Senhor e que Ele é Cristo. Jesus Cristo é dono de todas as coisas e Ele é o Salvador da humanidade, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Jesus é Senhor.
Não importa o que os seres humanos digam, não importa o que eles tenham na mente, não importa os seus atrevimentos, Jesus é Senhor. Quando João tem a revelação de Apocalipse, depois que Jesus padece, sofre, morre e ressuscita, volta aos céus algum tempo depois, João tem a revelação chamada do Apocalipse. No capítulo 19 ele vê Jesus vitorioso, e o texto diz, capítulo 19, versículo 16, ele tem escrito na sua veste e na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós estamos aqui nessa noite para proclamar que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reconhece Jesus como Senhor. Ele pede: Senhor, lembra-te de mim. Ele, como um judeu, sabia que quando Deus se lembra de alguém, e basta a gente lembrar as escrituras do Antigo Testamento, quando Deus lembra de alguém, é porque Deus vai entrar com providência, com ação, vai fazer um milagre, vai restaurar, vai libertar, vai agir. Quando Deus mandou o dilúvio e inundou toda a terra, aí a Bíblia diz que em meio ao dilúvio, Deus se lembrou de Noé, ou lembrou-se o Senhor de Noé, e fez passar um vento e acalmaram-se as águas. Quando Ana, que é estéril, em 1 Samuel capítulo 1, roga a Deus por um filho, a Bíblia diz: Deus lembrou-se de Ana e abriu a sua madre. Em Gênesis 19, quando Deus está a destruir as cidades das Campinas, lá próximo ao Mar Morto, na terra de Israel, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz: e lembrou-se o Senhor de Abraão, e livrou Ló da destruição. Abraão havia orado, havia intercedido por Deus sobre os justos, que porventura existissem naquela cidade, tendo em vista também o seu sobrinho Ló. E Deus lembrou-se da oração de Abraão e livrou Jó da destruição. Esse homem, quando pede: Senhor, lembra-te de mim, ele está nas entrelinhas dizendo: me salva, age na minha vida, realiza na minha vida uma obra maravilhosa, livra-me do inferno, perdoa os meus pecados, porque perdoar pecados é milagre, só Deus faz. Livrar do inferno é milagre, só Deus faz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde àquele homem. Não há registro na Bíblia de Deus ter respondido ao malfeitor que blasfemava. É assim que tem sido. Os homens estão blasfemando e Deus está em silêncio. Mas o castigo virá, a punição sobre o pecado virá. Não se engane, a punição virá. Jesus não responde o primeiro malfeitor que blasfema. Ele tem de Jesus ali o silêncio. Mas o que clama a Jesus, o que reconhece os seus erros, o que reconhece a justiça de Cristo, o que pede a Jesus misericórdia, Jesus responde, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que aquele homem diz: Senhor, lembra-te. E Jesus parece que responde assim, dizendo: eu não vou só lembrar, você vai ter a minha companhia. Você está pedindo que eu apenas lembre, mas você terá a minha companhia. Quando vieres no teu reino,
Aí Jesus diz: você não vai ter só o reino, você vai ter o paraíso todo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Eu quero pedir que os irmãos que estão aqui presentes coloquem-se sobre os seus pés, por gentileza. Já estamos concluindo. Aquele malfeitor alcançou a salvação. Foi salvo como que por um triz. Ele soube aproveitar a oportunidade. Tem pessoas que não temem a Deus, não respeitam a Deus, e até no momento da morte, até quando estão a agonizar, ainda permanecem irredutíveis, impenitentes, sem quererem se dobrar diante de Deus. Deus dá ao homem inúmeras oportunidades, incontáveis oportunidades. Mas um dia a eternidade bate na porta, um dia a morte chega. E a semelhança destes dois malfeitores, como disse no início, está a humanidade diante de Jesus. Parte da humanidade olha para ele e blasfema dele. Tenta tirar chacota, zomba, e acha que vai ficar por isso mesmo. Mas estão cometendo pecado, e todo pecado será punido, todo pecado será castigado. Mas a outra parte da humanidade, a semelhança da igreja que está aqui presente, olha para Jesus e reconhece a sua justiça, sabe que Ele é o Salvador, sabe que Ele é Senhor, e continua diariamente dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Qual tem sido a sua postura, amigo ouvinte? E qual postura você quer tomar a partir desse momento? Eu quero, em nome de Jesus, enquanto a igreja está aqui de pé, fazer um convite, ou pelo menos iniciar. Eu quero convidar aqui, a vir aqui à frente, alguém que ouviu a mensagem de Deus, a palavra de Deus pregada nessa noite, e quer entregar a sua vida a Jesus.